Olá, estamos aqui mais uma vez com Filosofia em Foco. E vocês devem perceber, estamos com a logomarca, a coruja e num cenário diferente, mas tem tudo a ver. Ou seja, hoje a gente está com um programa especial recebendo, eu, Marcos aqui, recebendo a grata visita que vai discorrer sobre vários temas, mas principalmente sobre a felicidade em Epicuro, que é o nosso amigo Hugo Honorato, né? Que é versado, vamos dizer assim, em sociologia e mestre em filosofia, né? Antes de passar para Marcos, para tecer mais comentários, melhor apresentação do convidado, eu quero dizer a você que, olha, dê um like se você gosta, se você gostou dos nossos programas, se inscreva, né? Então, agora, realmente, eu passo a palavra ao colega Marcos, que é mestre em filosofia, sempre digo isso, e que vai apresentar melhor, até porque tem um laço de amizade grande com o colega Carlos Hugo Honorato, mais conhecido, o nome de guerra, Hugo Honorato. É isso. Sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui nesse espaço com o Walter Nogueira, né, sempre fazendo Filosofia em Foco. E hoje, especialmente, porque temos a honra da presença do grande amigo aqui, mestre de filosofia, Hugo Honorato, né? É um grande amigo, aliás, tem uma grande influência quando eu fui iniciar a filosofia, me presenteou com 2 livros que eu li e às vezes releio, então uma grata satisfação, né? Então, vou passar aqui já para ele dar uma, né? Como é que você está sentindo? Um alô, né? Um alô. Um alô. Né? Eu agradeço, né, o convite de participar do seu programa, acompanho o seu programa, acho importante a filosofia e essa sua forma de colocar e abordar a filosofia desde o seu início, né, uma história da filosofia, com um linguajar mais palatável, mais comum, para que as pessoas possam ver que a filosofia não é um bicho-papão. A filosofia não tem os seus temas, vê o mundo, né, uma visão de mundo, mas é como você está fazendo aqui, que é bem palatável, eu acho que é importante. Sim. Agradeço bastante a visita. Pois é, para nós é um prazer imenso, né, Walter? Isso mesmo. E a gente, antes de passar a palavra para você, vou fazer porque você vai fazer uma fala para nós sobre a felicidade, né, tendo uma fundamentação em Epicuro, né? Mas antes de passar a palavra para você, eu vou fazer uma contextualização sobre o epicurismo, né? Onde ele surge, qual o seu momento. Aliás, aquele passeio, né, que a gente fez exatamente para isso. Então, a gente, logo após viu os pré-socráticos, então a gente vê que em seguida vem um período que a gente chama de período clássico, né? Esse período contempla 3 grandes pensadores, né? E esses pensadores são Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses 3 pensadores produziram uma teoria do conhecimento muito densa, né? E que foi inspirado também nos pré-socráticos, mas que esse novo conhecimento produzido, inspirado nos pré-socráticos, constituíram uma base sólida para que a teoria do conhecimento se desenvolvesse ao longo, né, do tempo até a nossa contemporaneidade. E já no final desse período, que a gente chama de clássico, surgiu um pensamento, uma escola, um pensamento chamado escola helenística, né? E essa escola de pensamento contempla 4 grandes doutrinas. Então, essas doutrinas, são elas o estoicismo, o epicurismo, o cinismo e o ceticismo. Então, esse tema que o Honorato vai abordar hoje, que é o tema da felicidade, vai estar contemplado dentro de uma dessas escolas, que é exatamente o epicurismo, né, que foi fundada por Epicuro, daí o nome, epicurismo derivado do seu fundador, e tem um propósito, né, de constituir uma filosofia ética
baseada no prazer, né? Mas num prazer moderado, né? Eu não vou entrar nessa questão, porque eu vou deixar isso a cargo do nosso mestre Hugo Honorato. Você com a palavra, por favor. Bom, como você falou, o epicurismo é uma das escolas, né? E essa escola tem, como Epicuro, o seu, vamos dizer, fundador, né? Ele sai da sua cidade onde nasceu, em Samos, e foi para Grécia, foi para Atenas, estava na Grécia, foi para Atenas, e lá todo mundo deve lembrar do jardim de Epicuro, né? Que ele comprou uma casa e ali ele fez um jardim que aconteciam conversas, discussões, né? Ele dava conselhos, né? Era uma pessoa que estava sempre conversando. E nesse jardim ele trata de muitas coisas, inclusive a felicidade. Aqui no o que temos de escritos, eu vou abordar uma carta, né? E é uma carta que ele faz para o seu pupilo, o seu aluno, que foi seu aluno, Meneceu. Interessante é que quando eu comecei a estudar filosofia, eu fui muito impactado com esse livro, né? Existe o livro da Carta a Meneceu, que era justamente, ele trata de como é que nós vamos chegar à felicidade, que é uma coisa que todo mundo almeja, que todo mundo deseja. Como nós vamos chegar a isso, né? E por incrível que pareça, é muito simples. É muito simples. Né? O que ele vai tratar nessa carta é sobre a vida prática, nosso dia a dia. Como é que a gente age no dia a dia, para que a gente possa, resumindo como ele diz, buscar o prazer e fugir da dor. Que parece que é um objetivo de todos nós, né? A gente foge da dor e busca o prazer. O prazer, no sentido de Epicuro, não é um prazer hedonista, né? Que é outra escola do hedonismo. É um prazer que você tem que buscar pela prudência e a razão. Se você for ler os pré-socráticos e os socráticos, lógico, eles vão dar muita atenção à razão. E é isso que a gente vai conseguir nossos objetivos. Então, Epicuro ele vai dizer que os nossos sentidos são importantes. O próprio Aristóteles, né, na Metafísica, ele começa dizendo que é a partir dos sentidos que a gente conhece alguma coisa, né? E um dos sentidos mais importantes que ele diz é a visão, que é um sentido que a gente apreende rápido, né? O olhar, né? O ver. E Epicuro vai falar sobre essa preocupação que é a vida prática, né? Usando a razão, filosofar para poder chegar à felicidade. E a filosofar para ele não tem idade. Não tem idade. Você pode ser jovem, você pode ser velho. Não há uma idade para você começar a filosofar. Isso é muito interessante, porque as pessoas acham que para você filosofar, até no nosso sentido hoje, são para algumas pessoas só. Ele faz até um filósofo que também faz uma tripartização de lógica, física e ética, né? A lógica como sobre a verdade, a física sobre o real e a ética, que é o que a gente vai abordar aqui, é sobre a vida prática, sobre a felicidade. Então, essa ética seria para ele seria a ética como uma ciência do fazer, do agir. Ele vai dizer que é o agir para a escolha e a rejeição. O que é que eu devo escolher e o que é que eu devo rejeitar? Então, são coisas que a gente acha complicado, mas todos os dias a gente escolhe. Todos os dias a gente tem que escolher, né? Todos os dias a gente tem que eleger. Porque, queira ou não, quando você diz assim, diga aí um exemplo. Diga aí o candidato que você acha que eu devo votar. Não, rapaz, faça a sua escolha. Não, faça você. Você está escolhendo que ele escolha por você. E acreditamos que não seria a melhor escolha, né? Você tem que escolher por si, né? Mas mesmo você não escolhendo, alguém vai escolher por você. Você
disse que deu a escolha para ele. Exato. E o Epicuro vai mandar essa carta para Meneceu sobre a felicidade. Qual é o conceito de felicidade para Epicuro? Seria a ausência de sofrimentos físicos e, vamos dizer, psicológicos, que ele chama da alma. Então a gente tem que buscar pela razão não ter sofrimentos físicos e nem da alma, são os psicológicos, né? Ataraxia, né? Isso, que seria a aponia, Aponia, ataraxia. que seria a ausência de dor, o corpo saudável, né? É. Interessante dele que ele busca o corpo saudável. Sim. A importância do corpo saudável para você chegar à felicidade. Porque pessoas doentes sabem que não são felizes, né? Não há uma felicidade da dor, a não ser em pessoas que sentem prazer na dor, mas essa é outra É história. outra história, né? Tem uma questão, desse ponto que você falou Sim, aí, sim. desculpa a intromissão assim, mas porque a gente acha que essa questão do estresse, da ansiedade, que hoje contaminou toda a nossa sociedade contemporânea, é uma coisa de hoje. Mas você vê que Epicuro, 5 séculos antes de Cristo, já tratava dessa questão. Se preocupava, né? Se preocupava com isso, né? Então, não é uma questão de hoje, é uma questão que vem de muito tempo e que me parece que não foi dada atenção. Pode continuar. Exatamente, Marcos. Na época de Epicuro, eles estavam vivendo uma invasão dos macedônios e dos romanos. Sim. Né? Uhum. Então ali foi a época do helenismo, com mais ou menos 1000 anos, em que Alexandre o Grande, né, Macedônia, né? ele tomou, Uhum. e aquelas pessoas viviam a questão política muito restrita. Sim. Né? Uhum. Então eles viviam sobre o domínio de outro. E como você viver também nisso e procurar felicidade, né? Então ele vai dizer a aponia, que seria a ausência de dor, e a ataraxia seria a ausência de inquietação da alma, do nosso espírito. Então, para ele, a busca do prazer e fugir da dor são os princípios de toda a nossa escolha. Escolher a felicidade e rejeitar a dor, que é muito fácil de entender, né? Você vê que ele não complica com conceitos muito profundos. Não, está na nossa vida. Está no nosso dia a dia, todos os dias. Então a carta a Meneceu, eu vou já resumir, mas depois eu vou falar um de cada ponto, que ele dá 4 conselhos. Primeiro conselho, não tema os deuses. Olha O aí. segundo conselho, não tema a morte. Esse é um dos que eu acho... Porque o Ocidente é uma coisa difícil para o Ocidente. Né? Os orientais têm mais facilidade de lidar com isso. O ocidental é muito Tem fechado. um problema muito sério com a tem. morte. Não tem né? amor. Tem. Aí vem o terceiro. O terceiro é o bem. O bem para ele é fácil de obter. E o mal não é difícil de suportar. Na verdade, me parece, se grosseiramente a gente fazendo a comparação desse conceito entre Epicuro e Sócrates, o bem de Sócrates seria o prazer de Epicuro e o mal, A dor. a dor. Então, né? Exatamente. Tanto que para ele, para Epicuro, o objetivo nosso para conseguir a felicidade seria o prazer. Né? A gente vai falar um pouquinho do que seria esse prazer. E Sócrates, Meneceu, é a virtude. É a virtude que a gente tem que buscar para a gente conseguir essa felicidade, conseguir esse bem. Então ele diz, não temos deuses. Ora, Epicuro, ele foi muito influenciado por Demócrito. Né? Ele é um materialista. E é importante a gente falar sobre matéria. O que seria o materialismo? Muita gente entende como as pessoas que gostam da matéria, das coisas, né? Do carro, né? Do bem. Não tem nada a ver com isso. Materialismo filosófico no sentido de que a visão de mundo que ele tem é que só existe matéria e vazio, ou seja, o átomo e vazio.
mais nada. Né? Então, uma visão materialista é que ele não acredita em espíritos, em deuses, né? Em lendas. Em lendas. Ele não acredita que haja o que dizem de Deus, dos deuses. O que é que ele diz dos deuses? Não, ele acredita nos deuses, assim. Existem os deuses. Mas os deuses não intervêm em absolutamente nada. Não há uma intervenção de Deus na nossa vida. Eles estão lá. E eles estão lá para que a gente veja como um exemplo. Para que a gente busque sermos como os deuses. Um espelho, né? Um espelho. Mas ele diz, olha, eles estão lá e eles não interferem. Eu acho muito interessante isso, porque se a gente for pensar se Deus interfere na nossa vida, a gente vai dizer que Deus é muito injusto por privilegiar algumas pessoas. Um exemplo, meu time de futebol, o jogador ganhou o jogo e na entrevista ele disse, eu quero agradecer a Deus porque a gente venceu essa partida. Mas Deus deixou o outro perder? Ou seja, por quê? É um paradoxo, né? Pode continuar. Por que não pensou também no outro, né? É um paradoxo, né? É um paradoxo. É um paradoxo. E aí, a gente diria que sim, Deus não interfere. Pronto. Para mim, é a resposta mais racional. Ora, se uma pessoa está no avião, esse avião cai, e uma pessoa só se salva, e ela diz, graças a Deus, eu não estou fazendo aqui uma ironia com nenhuma religião. Claro. Certo? Eu respeito muito até as porque essa religiões. época foi 4 séculos antes de Cristo. Isso. Então, Então eu estou falando o que ele pensa. Ele daria esse exemplo. Se uma pessoa está no avião com 200 pessoas e cai e uma sobrevive e diz que foi graças a Deus, a gente tem que pensar nas outras 199. Seria ele dizendo isso. Né? Então, à luz do pensamento dele. A resposta dele é dizer, não, Deus não intervém. Deus não intervém em nada. Então ele tem esse pensamento materialista, né? E por isso que nós não devemos temer os deuses. E o segundo, ele vai dizer, não tema a morte. Olha, o que significa morte para Epicuro? Ora, se para Epicuro tudo que a gente tem são as sensações, a partir do momento eu existo e eu tenho sensações. Nenhum existente está livre de sensações, de dor, de prazer, de tudo. Então ele diz, na hora que cessa essas sensações, eu deixo de existir. Então a morte, para mim, não existe. Quando ela chega em mim, eu não existo mais. Entendi. E eu diria até, que eu também gosto de falar, que a morte existe para mim no outro. Então, é no outro que eu vejo a morte. Eu nunca vou ver a morte em mim. Os outros aqui irão ver. Exatamente. Os outros é que quando eu morrer, eles virão. Eles vão ver que eu morri. Então a morte vai existir para os outros em relação a mim. E não em mim. Não é difícil de entender isso, porque não é a morte é a privação das sensações. E se eu não tenho mais sensações, eu não existo mais. Então a minha existência só é fática quando eu tenho sensações. Então é interessante que a morte só existe no outro. No outro. Quem está vivo é que presencia a morte no outro. E quando acontece ele chega em mim, eu não vejo, eu não vou ter nenhuma sensação, não sei se eu morri. Mais uma vez, ele aqui está sendo uma visão materialista, né? É lógico que existem outras visões, e que as pessoas quando morrem vão para um lugar, isso é outra visão, né? Então, ele vai fazer que não há nada terrível de deixar de viver. Veja só, não há nada terrível de deixar de viver. A simplicidade do pensamento dele. E por que ele diz isso? Porque você não tem que se preocupar com a morte. Você está se preocupando com um futuro que não chegou e com quando chegar você não vai nem sentir. Embora que a gente pode aqui também
fazer um contraponto e dizer que a morte é uma coisa que está perene na gente, né? A gente está com células sempre morrendo, a gente está sempre processo, morre um né? pouco, depois revive Sim. na doença. Um processo contínuo, É um né? processo contínuo, né? A Exatamente. morte é um tempo. Nesse tempo, a gente vai até chegar nela, inexorável. Sim, Então, sim. se é inexorável, por que eu vou me preocupar? Não há para que se preocupar numa coisa que eu sei que vai acontecer. Lógico, o que é que eu posso fazer? Cuidar do meu corpo, como ele diz, cuidar do meu psique, que é a Isso. alma, para que eu viva feliz. E quanto mais eu cuido desse corpo, mais eu posso ter um tempo maior. Eu tenho um tempo de vida maior. Então, não se afligir com uma coisa que é inexorável. E assim, me parece que essa tentativa dele, quando ele faz essas abordagens, primeiro com relação à morte, né? E depois com relação ao futuro, porque a gente não sabe se o futuro nos pertence ou se não nos pertencerá, se a gente vai ou não, né? Então me parece que ele faz exatamente isso para atender um dos requisitos de sua ética, que é exatamente a ataraxia. Porque se você conseguir se libertar dessas coisas que incomodam, que perturbam sua alma, sua mente, né, no caso, então você é incapaz de atender um dos requisitos que é essencial para que você atinja a felicidade plena. Então, assim, você percebe que há essa concatenação, né, Aham. entre o pensamento dele, essas afirmações, e aquele objetivo final, né, que ele quer atingir, que é exatamente digamos assim, a supressão, né, ou a eliminação da dor e sempre abraçar o prazer. Quando eu falo prazer, sempre aquele prazer moderado, né? Isso, que a gente vai falar quais são esses prazeres que ele diz, né? Que ele elenca Sim. Uhum. para que a gente consiga chegar à felicidade. E ele também vai dizer que o sábio, o filósofo, ele não vai desdenhar do viver, mas também ele não vai temer de deixar de viver, né? Ele resolveu esse problema. É como se a gente resolvesse esse problema. Não, a morte está resolvida já. Eu não tenho por que me preocupar. A palavra preocupação é pré-ocupar-se. Ocupar antes, né? Se ocupar antes. Ocupar antes do que venha, né? E esse ocupar antes também não é só para a morte, né? É para tudo na nossa vida, né? As pessoas com muita ansiedade são aquelas pessoas que querem saber o dia de amanhã e querem chegar, mas o dia são 24 horas. Você não pode passar, você não pode chegar lá na frente antes. Então essa ansiedade é uma dor, que ele vai falar que é problema da alma. Nossa alma está, né, sentindo dor. Então, bem, o bem é fácil de obter, seria o terceiro, né? Ele diz que o bem é fácil de obter. Pronto, aí é que está. O que é o bem? É o prazer. Os desejos naturais, ele vai falar de desejos naturais e desejos inúteis. Os desejos naturais, para Epicuro, é o mais simples. Dormir bem, ou dormir, comer, beber água, só. Ter um local, né, para se abrigar. E ele vai dizer isso com muita simplicidade. E esse desejo natural, todos nós temos. Os animais, todos têm. O problema é que a gente começa a exagerar nos desejos, e aí vem o que ele chama de desejos inúteis e não necessários. Então, assim, minha mãe dizia, e eu sempre faço, coma até saciar sua fome. Coloque no seu prato o que você come para você saciar sua fome. Beba quando tiver sede. Sim. E durma quando tiver sono. Então isso eu levo até hoje para a minha vida. De não, por exemplo, se eu for num rodízio de pizza ou de carne, eu vou perder dinheiro.
eu vou perder dinheiro. Porque as pessoas que vão... Não, eu estou pagando quanto? R$ 80. Eu tenho que comer. E aí acaba nos desejos inúteis. Né? Ele sacia a sua... Até adoece. Né? Adoece, lógico. Porque o corpo não aguenta. O corpo não aguenta. Né? O corpo tem um limite. Eu mesmo só, como a gente está nesse bate-papo descontraído, você falou em rodízio, para mim é muito ruim, porque eu como pouco. Pois é. Desvantagem, então eu levo sempre desvantagem. Tem que levar uma pessoa que pelo menos eu tenho esse corpão, sei lá, mas se eu for numa pizzaria e comer 2 fatias de pizza, eu já estou saciado. Tem gente que não, né? Quer comer mais. Não, ele está saciado. Mas ele pensa, se eu comer só isso, eu estou perdendo dinheiro. Não é que é uma coisa meio irracional. Irracional. E ele faz questão, o Epicuro faz questão de evidenciar em seu pensamento que o prazer não é o prazer da bebida, claro, excessiva, não é o prazer da comida, como você trouxe aqui o exemplo, os banquetes, e nem o prazer da posse de moças e rapazes para o seu desejo sexual. Certo. Não é esse o prazer a que ele se refere. O prazer que ele se refere que são esses que Hugo está mencionando. E saciar aqueles desejos básicos. Que sacia o corpo. Isso. É o que sacia o corpo. Naturalmente. O desejo é aquilo que sacia o corpo. O problema, e a gente pode falar isso um pouquinho depois da nossa modernidade, é que nós somos bombardeados para termos muitos desejos. Sim. E a gente pode estimulados. Falar depois disso, né? Como a gente é estimulado. Então, se eu não posso apenas saciar meu corpo, eu tenho que saciar muita coisa. Meu desejo de ter, meu desejo de uma ascensão social, de ter uma casa maior para as pessoas me verem como uma pessoa. Então, isso para Epicuro, sabe o que é isso? Ignorância. Isso é ignorância para Epicuro. E aí você acaba sofrendo porque os seus desejos nunca vão ser saciados. A propósito, eu li um artigo uma vez muito interessante, num jornal do Sul, e que ela fazia uma comparação, né? Essa sociedade, né, consumista, que dizia hoje a pessoa, além do ter, mas não basta nem ter, é ter o melhor. Né? Quando vieram as marcas, né? A pessoa já não queria ter. Antigamente você tinha, vamos dizer, né? Uma pessoa que tinha posse, ele tinha vários sapatos. Hoje não basta ter vários sapatos. Você tem, quando lançaram aquelas propagandas, como por exemplo a Nike, todo mundo queria o da Nike, né? Então, além de ter o melhor, mostrar que está com o melhor. Porque isso dá um poder social. Justamente. Uma ascensão social. Que é inútil isso. Uma ilusão, né? Isso é ilusão. Isso, a palavra é ilusão. Isso é ilusão. Sim. Então, Epicuro é muito racional nesse sentido e dizer que a gente tem que escolher, né, essa ausência do sofrimento do corpo, da alma, e saber aproveitar os desejos e saciá-los e analisarmos de forma qualitativa e não quantitativa. Então a questão é a qualidade e não a quantidade, né? Então isso torna cada vez mais simples. Você vai ver que cada vez mais você ser feliz. Sim. Né? Sim. Lógico que hoje é bem complicado, né? Mas a felicidade não está muito longe. Agora, é importante também falar que isso não é uma felicidade eterna. Não? São momentos de felicidade, cada vez menos dores e cada vez mais prazeres. Me parece que as pessoas na contemporaneidade procuram a felicidade exatamente onde ela não está, ou seja, fora de si. Né? Porque a felicidade me parece que é algo que está dentro do ser. Que deve vir da gente primeiro, né? Exatamente. Não há nada extra, fora. Exatamente. E Epicuro, né, dá lição, né, com coisas simples, né? Até o que está fora, né, independente do que é, claro, que tem
o estado de espírito de cada um, mas ele dá uma, como você falou aqui, aprendi mais uma coisa e vou ler agora sobre o Epicuro, Certo. e me chamou a atenção de que até o que está externo, ele dá uma receita simples, né? Você saciar com coisa, como você diz, né? Você vai comer quando tiver fome e o que lhe sacia. Sacia. Você vai dormir com tal e etc. É interessante isso. É isso que Epicuro vai dizer que a razão é que tem que dizer. Porque às vezes a sensação pode enganar, mas a razão é que vai dizer. E a sensação, ela lhe diz, e a razão tem que aceitar. Estou saciado? Estou saciado. Por que eu quero mais? Né? Então ele quando fala que o mal é fácil de suportar, que é o quarto, Sim. né? Ele vai dizer que o mal é passageiro. E que a dor não é a realidade que seja ordinária, mas extraordinária. Essa dor não é uma coisa que está perene nas 24 horas por dia, né? A não ser uma pessoa que esteja doente, que está se físico, tratando, tal. Mas a gente colocando assim na maioria do ser humano, que a gente trabalha, a gente vive. E essa dor, ela vem, mas ela também passa, né? E que a gente pode suportar. A não ser se é uma coisa crônica. Se é crônica, ele diz, a gente se acostuma com ela. Né? E o interessante é que ele simplifica dessa forma, e quando eu li, eu comecei a pensar também, existe uma corrente, que às vezes eu busco e leio, que se chama do minimalismo, né? Vocês já ouviram falar do minimalismo? Claro. São pessoas que viveram o excesso, que viveram a abundância e que viram que aquilo não traz a felicidade, né? Sim. E aí eles se tornaram minimalistas. O que é que eu preciso para viver? Não é muita coisa, né? Muita coisa, Não é muita misturaram, coisa. Descartaram. Mas assim, eu estou falando aqui de Epicuro, o que é que Epicuro falava. No mundo dele também tinha pessoas com poderes, ricos, com casas, com muito dinheiro. Também tinha, Claro. né? As pessoas E eu que não quero, esbanjavam, né? E eu também aqui não quero, e eu acho que Epicuro também, de fazer um juízo de valor que essas pessoas que têm não são felizes, Sim, certo? claro. Ninguém está dizendo que você que tem tudo isso, você é infeliz. Sim. Não. Ninguém está dizendo, nem Epicuro está dizendo isso. Certo. Só que, pela experiência dele, como filósofo, da vida prática, ele viu que para chegar à felicidade é muito mais simples. E quem busca o excesso acaba não encontrando essa felicidade. Né? Então, a gente pode até falar de alguns contrapontos de outros filósofos, né? Sim. E eu trouxe aqui 2 contrapontos. Quando a gente coloca a filosofia de Epicuro, a gente também não defende que isso é a verdade, mas é Mas é uma lição, um exemplo, né? E lição. uma de vida. lição que, se a gente for pensar hoje, no dia de hoje, na modernidade, a gente está dentro de um universo em que os desejos são múltiplos. E aí Schopenhauer, que leu Epicuro, né? No livro, o seu livro O Mundo como Vontade e Representação, que ele vai falar sobre isso, e ele concorda com Epicuro em uma parte, mas depois ele diz que a vida é sofrimento. Né? Schopenhauer vai dizer que a vida é sofrimento. Sim. E que é um erro e uma ilusão a felicidade. Ele dizia que seria mais correto colocar o objetivo da vida em nossas dores. O que é que ele quer dizer isso? Olha só, ele vai dizer que são as nossas dores que faz a gente mover. Um exemplo, tem pessoas que nascem no berço de ouro, Verdade. que tem tudo que quiser na sua vida, ele tem tudo que ele quiser. Então ele tem poucas dores e muitos prazeres. Para Schopenhauer, essa pessoa, ela não tem, se ela deixar de ter isso, ela não tem como
viver mais porque ela não aprendeu com a dor que a gente Verdade. precisa Capaz se de mover para superar. superar. Né? Pode se tornar uma pessoa até acomodada, né? Isso, até acomodado. Mas o Epicuro também vai dizer que nem todo prazer gera coisa boa e nem toda dor gera coisa ruim. Sim. Há Sim. dores Sim. que a gente precisa fazer, por exemplo, trabalhar, acordar cedo, ir para o trabalho para ter o seu salário, é uma dor. Que vai gerar o quê? O prazer de você ter o seu salário e você poder sustentar a sua família. É o prazer. Prazer. Essa dor não gera um mal. Vou pegar um exemplo até mais contundente sobre isso. Você, às vezes, por exemplo, está com um problema e a saída é uma cirurgia. Né? E fazer uma cirurgia é uma dor. É doloroso. Porque você é doloroso, tem processo de recuperação. Processo de recuperação. Mas é uma dor que é necessária para que depois o prazer venha. Né? Então, é muito interessante essa... E essa questão, ele não fecha que você tem que buscar todos os prazeres e fugir de todas as dores. Não. Há dores, e a razão é que vai dizer. Eu achei interessante A razão também, é que vai dizer isso. aí, tudo a gente aprende, né? Eu estava vendo na vida, eu sempre digo isso, a gente aprende sempre. E uma das coisas que eu aprendi já início de sua explanação é quando você falou, é interessante, eu quero deixar bem enfatizar isso para o público que nos assiste, né, o internauta, que, claro, que tem pessoas ricas que têm muito e não quer dizer eles são felizes, mas o Epicuro mostra que também quem não tem, às vezes, tem poucos bens, pode ser feliz também. E às vezes as pessoas pensam que não, né? Que a pessoa só pode ser feliz se tiver muitos bens, muitas coisas. Então é uma lição interessante que ele diz. Ela é simples. Quem tem muito e é feliz, tudo bem, mas quem também tem muito pouco, pode ser feliz. Porque a felicidade não está no objeto. A felicidade não está nas coisas. E a gente tem que saber usar essas coisas para que a gente seja feliz. Né? Verdade. Então, o objetivo de você querer, por exemplo, ter uma casa, e aí você conquistou essa casa. Aí Schopenhauer vai dizer, a cada desejo, Schopenhauer é considerado, eu não considero, mas ele é considerado um filósofo pessimista, eu digo que ele é um filósofo realista. Mas ele vai dizer, a cada desejo saciado, você gera mais 10. E aí é infinito. Infinito, né? E hoje é muito fácil de ver quando a pessoa consegue uma coisa e diz, ok, consegui, vamos lá, um carro bom. E depois de um ano ele faz, não, eu quero ter outro agora. Esse aqui eu já consegui, eu quero ter outro. E para isso ele vai ter muita dor. Sim. Porque ele tem que trabalhar, ele tem que fazer e tal. E tem uns que não fazem de outra forma. Sim. Crime, né? A fraude, para poder conseguir, e vem a dor pior. Né? Depois a prisão. As consequências, então, né? É isso. É como ele diz, há prazeres que você deve buscar, ou não. E a dor que você deve rejeitar, ou não. Então ele não fecha. A razão é que vai dizer. Isso. É a escolha, né? A escolha vai dizer. Exatamente. Então você tem que entender isso. Interessante, tá vendo? Para concluir, né, eu vou... Mas antes de concluir, eu vou dizer... Um caboclo uma vez disse uma coisa, eu acho que ele não leu Epicuro, mas casa bem, né? Eu gosto de coisas populares. Sim, claro. Caboclo foi essa entrevista, ele disse o que era a felicidade para ele, que ele não queria mudar do local que ele estava lá, o caboclo lá da selva, lá, tipo Pantanal por ali. Aí, queriam tirar ele para fazer ele. Não, aqui, eu sou feliz aqui. O cara perguntou, né? O cara foi filosofar com ele. Ele disse, o que é a felicidade para você? Ele deu um conceito simples, assim como Epicuro. Ele disse, olha, felicidade para mim é uma canoa no rio, uma sardinha na brasa, um cobertor para o frio, um amor dentro de casa.
coisa simples, mas Sim. não é Está felicidade. dentro do que Epicuro diz. Tá vendo? Um caboclo. Está dentro do que Epicuro diz. Ou seja, a gente às vezes fica se falando, pessoas chegam do interior, lá da Paraíba, e dizem assim, mas como é que aquele pessoal vive ali naquela casa? Só com um pontinho de energia, mas ao redor, todas as frutas que ele precisa, todas as comidas, uma galinha para criar. E eu já vi vários depoimentos de pessoas que dizem, olha, isso para mim é a vida que foi do meu pai, do meu avô, do meu pai, Não troca, meu, né? e eu não troco isso por nada. Por nada, é verdade. E as pessoas não conseguem compreender uma coisa tão simples como isso, né? Ou seja, não, eu não viveria. Tudo bem, você pode dizer, não, eu não seria feliz ali. Ótimo. Você beleza. teve outra realidade, Mas não né? diga que o outro não pode ser Não é. feliz. Sim. Esse é que é o problema. Aí é o erro do homem. Esse é o Gostei erro. disso aí. Tem pessoas Que que, é o acham juízo. que o mundo é o seu, né? Exatamente. E como é que uma pessoa pode ser feliz ali? Não, sua realidade é uma, a realidade dele é outra. É outra. Eu digo sempre, eu tenho esse cuidado, né? Porque eu digo sempre, a mesma coisa não se manifesta para as pessoas do mesmo Da jeito, mesma da forma. mesma forma. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, né? E quando você fala a questão da autoajuda, né? A receita de bolo para tudo, né? Porque tem 10 passos para você ser feliz, 10 passos para você e por aí. Então, assim, porque cada pessoa é de um jeito, é diferente. O momento, Tudo, as sensações. condições, né? Então, é por aí. Mas assim, eu Só queria... um toque. Nós podemos fazer essa crítica a livro de autoajuda, sim. Porque nós somos filósofos e nós lemos muitos livros. E uma pessoa disse que o livro de autoajuda ajuda quem ganha dinheiro. Mas é isso que você disse. Não existe uma receita de bolo. Epicuro está dando toques Exatamente. simplíssimos. Sim. Simples. E você vai ter que buscar do jeito que você quiser. Exato. Né? Então não existe uma receita de bolo para verdade. dizer que você é feliz. Como é que você vai ser feliz no casamento? Aí vem lá, uma receita de bolo e diz, não Não existe. existe. Não existe. Não existe. Verdade. E aí, eu queria ainda fazer uma questão aqui, trazer uma questão, que é o seguinte. Como é que a gente viu pela sua fala que Epicuro faz questão de distinguir o prazer. O prazer o prazer e a dor são, digamos assim, os dois pontos centrais do seu pensamento, para que você possa atingir a felicidade, né? Mas ele faz questão de enfatizar que o prazer é um prazer, digamos assim, moderado, né? Não é aquele prazer extremo. Tal. Mas assim, se ele tem esse pensamento, né? Por que ao longo da tradição da filosofia, o pensamento de Epicuro foi considerado como um hedonismo radical? Hedonismo é aquela doutrina que usa o prazer como meta, como finalidade principal, que não é o caso, né? Assim, o prazer aqui no sentido dos prazeres extremos, necessários, né? Então, fazer essa diferença. Por que isso? Assim, como é que você... Olha, na época, né, ele foi muito criticado por isso. Porque ele vivia na sua casa, jardim, sim. Né? E ali ele recebia muitas pessoas. Sim. E ali era uma alegria, era uma farra, era uma conversa. Mas tudo com moderação. Né? Não havia Excessos. o excesso do grande banquete. Até na carta mensal, ele condena isso. Esses grandes banquetes, com muita bebida, com muita comida. Sim. Que ele diz que isso vicia o homem. Sim. E aí o homem é um desejo que ele agora vai ter que procurar sempre. Certo. E ele não vai ter sempre isso. Né? Então, para Epicuro, o prazer, e ele aqui também não está falando de prazer sexual, Sim. ele não está falando de prazer não é o sexual, caso. embora o prazer sexual também, vamos dizer assim, sacia nosso corpo. Né? Sim. São desejos, são necessidades naturais. Naturais. Não o excesso. Sim.
né? Então, para ele, o prazer são as coisas simples, né? A saciedade do seu corpo e da sua alma. E bem, Achando isso, você encontra a felicidade, segundo Epicuro. ô Hugo, então antes de você passar a palavra também para você fazer as considerações finais, não só do seu tema, que tem a ver com a felicidade à luz de Epicuro, eu queria saber o seguinte, essa felicidade de lá com a de hoje, a gente vê, pelo jeito que eu vejo, eu acho que existe relação, ou não existe? Né? Existe, porque a gente acha que na época de Epicuro não tem os problemas que nós temos hoje. Temos, de graus diferentes, de formas diferentes. Sim. Mas o ser humano convive com todas essas males, com essas dores, sempre, né? Então, não, a vida de Epicuro não era fácil, nem que todo mundo que era fácil, que viviam lá só filosofando. Não, tem que trabalhar do mesmo jeito, mesmo que nós. Hoje, nós temos um universo de desejos que são impostos para nós todos os dias, não só para nós, para nossas crianças, os jovens, para todos, que ele vai dizer ali, olha, que é o consumismo Claro, desenfreado, verdade. que através do consumo ele vai dizer, você só é feliz se você tiver o carro tipo tal, a marca de tênis tal, que vai lhe celular, dar a tal. felicidade. Isso ele não diz explicitamente. Mas, jovem. Fica implícito. Sim. Não sei que hoje não tem mais aquela propaganda de cigarro que tinha antigamente, que o cara num grande alazão, um cavalo grande, um cara bonito, geralmente é um ator Galã, bonito, né? galã, com um cigarro na boca, e ele olha para a montanha e dá aquele trago. E você sente a felicidade. O que é que ele está dizendo? Que você Dizendo que precisa se fumar. você tiver aquele produto, Aquela marca, você no vai ser final igual a joga. ele. Você vai ser igual a ele, sim, né? Exatamente. Então você coloca isso para todos os produtos. Sim, exatamente. Isso entra muito, eu já estudei isso em comunicação, é a área da psicologia. Isso. A psicologia na área de publicidade, eles estudam isso, né? Até parece quando a Coca-Cola foi lançar pelo mundo, lá nos primórdios, um grande grupo de publicidade e propaganda. O cinema era muito forte naquela época, né? Muito forte. Então ele jogava o nome assim, que dava um insight nas pessoas, sabe? Não botava explícito o nome, não. Assim, tipo Sim. Coca-Cola, um exemplo, aqui no Brasil. Você vê grande, não. Via e voltava, aquilo chamava O atenção. cérebro pegava. Aí o cérebro pegava. Aí o seguinte, quando você entrou no cinema não tinha nada. Ele pegava as pessoas na saída, aí já na saída tinha as meninas com a Coca-Cola. Aí o cara vinha Engraçado, eu estava com vontade de tomar eu via Coca-Cola. esse negócio, é uma marca nova e aquilo na cabeça, né? A psicologia. Exatamente. Mas, voltando aí, pode continuar com as suas considerações finais. Não, as considerações mostrar que Epicuro ele é simples, compreensível e que não precisamos muito para ser feliz. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. A gente precisa usar a razão para poder ser feliz. Os nossos sentidos, a gente tem desejos, a gente tem vontades, isso é muito natural, é de nós. Mas a gente tem que usar a razão para ver se esse desejo vai ser bom ou essa dor vai ser ruim e como é que a gente vai tratar isso. E que a coisa mais simples pode estar ali, a felicidade. As coisas mais simples, e esse é um jargão, né? As coisas mais simples estão a felicidade. Para Epicuro, sim. Pois bem, então a gente chega ao final de mais um programa Filosofia em Foco. Hoje é moldurado. O programa está moldurado com a participação de Hugo Honorato, que veio trazer luz de uma forma simples, clara, como é o objetivo do nosso programa, né? De uma forma palatável, né? Trazendo informações sobre um tema que é recorrente, aliás, né? Vem de muito tempo, né? O homem busca a felicidade. E eu quero agradecer a você, em meu nome, em nome de Marcos, também vou passar as considerações finais de Marcos, e dizer que o programa hoje foi 10. É verdade, eu tenho que endossar as suas palavras, né? Inclusive dizer para você, Hugo, que essa
Esse ambiente aqui está disponível, está aberto, quando você quiser voltar, Fica à vontade. certo? É Agradeço. só você sinalizar e a gente tem o maior prazer de recebê-lo, certo? E desde já agradecer pela sua participação, que para nós acrescentou muito, né, Walter? E com a palavra Hugo, né? eu Nosso agradeço. convidado. Eu quero só fazer Eu considerações. no último a apresentação de vocês, que foi sobre os livros, a indicação de livros, leitura. eu estou trazendo 2 livros para indicar, para leitura, que eu acho isso importantíssimo, Sim. sabe? Tem muito a ver com o que a gente falou, que é o Mito de Sísifo, de Camus, né? Um dramaturgo, escritor, filósofo, e de Viktor Frankl, que é O Sentido da Vida, que é um livro muito simples também. Aqui tem mais filosofia, mas aqui é uma história que o Viktor Frankl vai contar, né? E que ele vai descobrir que o sentido da vida também é muito simples. Isso, Que valeu. o sentido da vida também é muito simples, a gente precisa simplificar. Sim. Então são 2 livros, esse livro aqui foi meu irmão Flávio Honorato que me indicou, ele está fazendo um curso sobre isso. E é importante isso, a gente não complicar muito, e é muito simples também o sentido da vida. Muito obrigado, Hugo. Foi um prazer. obrigado. E até a próxima, né, Walter? Isso aí. Valeu.